Hoje eu mandei uma pergunta lá na comunidade para que vocês aí que me assistem deixassem nas sugestões de temas para que eu pudesse falar sobre assuntos que vocês têm interesse de aprender. E algumas pessoas deram temas bem bacanas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Rodrigo Santos e o Car Eves fizeram perguntas assim bem semelhantes, que é relacionado à sobrevivência. Se vocês já acompanham o canal aqui há bastante tempo, vocês sabem que a gente fala aqui sobre o sobrevivencialismo, ou seja, um estilo de vida em que você está mais preparado para tudo que pode acontecer na sua vida. E a sobrevivência é sim uma das áreas do sobrevivencialismo. Ou seja, se você se considera um sobrevivencialista, você precisa ter sim um conhecimento mínimo de sobrevivência. Mas aí a gente entra em dois viés. Existem pessoas que pensam que a sobrevivência é o sobrevivencialismo, ou seja, não tem mais nada no sobrevivencialismo, é só sobrevivência. E já tem pessoas que acham que a sobrevivência não é necessária no sobrevivencialismo. E ambos estão errados. Acontece que a sobrevivência faz parte do sobrevivencialismo e você, como um preparador, uma pessoa que é mais responsável por seus atos, você precisa pensar um pouco na sobrevivência também. Óbvio que nós, sobrevivencialistas, não somos os maiores especialistas na sobrevivência. Nós não precisamos conhecer cada uma das técnicas de bushcraft, cada detalhe mínimo. O nosso foco tem que ser também no dia a dia, o que a gente carrega no dia a dia, como que a gente age no dia a dia. O nosso foco tem que ser em todo o tempo que a gente está vivendo, a gente tem que agir como um sobrevivencialista. Mas existe sim a possibilidade de um dia você precisar aplicar suas técnicas de sobrevivência. Não só nos acampamentos, que são momentos excelentes para você treinar, momentos excelentes para você se divertir um pouco e aplicar um pouco o sobrevivencialismo, mas também numa situação real. Porque se a gente é um sobrevivencialista, a gente está se preparando para situações difíceis. Pode ser que aconteça aí na sua cidade algum problema que você tenha que evadir, você não sabe em que local você vai ficar. Provavelmente não será no meio de uma mata, mas existe a possibilidade de ser. E mesmo que não seja, muitas técnicas de sobrevivência, elas podem sim ser aplicadas também na cidade. Não precisa ser exatamente lá debaixo de um pé de árvore para funcionar. Então, a sobrevivência é uma área muito importante para o sobrevivencialismo. E apesar de muitas técnicas poderem ser aplicadas em diversas situações, é muito importante que nós, quando estamos praticando as técnicas de sobrevivência, a gente esteja em sintonia com a natureza. Eu já vi muita gente, pessoal, que vai aplicar uma técnica de sobrevivência e acha que tem que destruir a natureza. Por exemplo, uma técnica de sobrevivência é você saber caçar. E existe uma forma de você aplicar, de você treinar essa técnica de sobrevivência da caça, sem você ter que realmente matar um animal. E é nesse ponto que eu quero entrar com vocês. Se você aplica uma técnica de sobrevivência, se você busca se aperfeiçoar em alguma coisa, não seja destruindo a natureza, por favor. Você não vai, por exemplo, para o meio do mato, vou aplicar a técnica de construção de abrigos e vou desmatar tudo, vou destruir tudo que está lá. Não, aplique a sua técnica de sobrevivência pensando que aquele ambiente ele precisa continuar da mesma forma quando você chegou. Óbvio que um mínimo impacto você vai causar, não tem jeito. Você vai ter que pegar uma lenha, alguma coisa que vai modificar o ambiente ali. Mas você não pode destruir tudo que está ali. Você não precisa fazer uma armadilha e esperar um animal cair nela para você saber que ela é eficiente. Você pode testar de outras formas. Da mesma forma que você não vai cortar o seu braço fora e para poder aplicar a técnica do torniquete, por exemplo. Torniquete, para você poder parar sangramentos, você precisa enrolar e você não vai cortar o seu braço para ver se realmente ele funciona. Então na natureza é a mesma coisa. Você, como um sobrevivencialista, como uma pessoa que reconhece que o mundo pode ser que não fique tão legal quanto está agora, pode ser que as coisas vão piorar, você precisa treinar tudo isso antes, mas treinar de uma forma que não prejudique o meio ambiente, porque você não sabe quando é que vai acontecer. Pode ser que, por exemplo, você passe sua vida toda e não enfrente nenhum desastre, nenhum problema. Isso é possível, cara, mas pode ser que aconteça no futuro, com um neto seu, sei lá, um filho, e se você tiver destruído todos os recursos que esse filho seu ou seu neto poderia utilizar numa situação real de sobrevivência. Pense nisso, cara, a natureza está lá e não é para você destruir ela, mantenha ela como está. Pratique as suas técnicas de sobrevivência porque é muito necessário mesmo. Nós sobrevivencialistas temos que conhecer técnicas de sobrevivência, mas não destrua o meio ambiente para fazer isso. Sou o Manifaco, deixe suas sugestões aqui embaixo de vídeos semelhantes como esse. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!